Começo por dizer que este livro lê-se como um filme, no sentido que é muito dinâmico e intenso. Cada cena é descrita exaustivamente, dando-nos a impressão de estarmos perante um livro de mais de 400 páginas, mas não. Em todas as línguas às quais dei uma espreita dela, em nenhuma edição se chega às 300 páginas. Os personagens são muito dinâmicos, a descrição é detalhada e precisa. Consegue transpor-nos para os espaços descritos com bastante êxito. O livro começa com a detenção de Joseph Capa por 2 polícias não fardados e nem identificados. Batem-lhe a porta do quarto de manhã muito cedo, um pouco depois dele ter estranhado que o seu pequeno almoço habitualmente servido pela cozinheira da senhoria lhe estava a faltar. Joseph Capa arrendava um quarto na pensão de Dona Grubar, era chefe bancário, muito correto, zeloso na sua profissão e ética de vida, sendo liminarmente contra subornos. Os agentes que o detiveram não informaram da razão da sua detenção. Joseph Capa, profissional e diligente perante a vida, estava certo de ter sido algum engano ou então uma piada encomendada pelos colegas, uma vez que era o seu 30º aniversário. Depois de algumas horas detido em casa, interrogado pelo superior hierárquico dos agentes, a ordem foi dada para que lhe autorizassem a ir trabalhar, levar a sua vida normal, sem que pudesse viajar, porque já havia um processo judicial a decorrer contra ele. Capa não está muito preocupado, porque sabe que é inocente, mas não pode deixar de se irritar pelo fato do caso o obrigar a envolver-se com o tribunal, advogados e tentar a todo custo relacionar-se com pessoas influentes que lhe pudessem ajudar a resolver o problema. A acusação formal não lhe chegou às mãos, nem às mãos do advogado. O advogado discute hipóteses e não o caso em concreto, pois não tem dados. Nem sequer os juízes de instrução que estão a lidar com o caso têm acesso à acusação. Diz-se que apenas os juízes supremos é que têm acesso ao caso. E quem estes sejam, ninguém indica, nem mesmo o advogado. Capa acaba por dispensar o advogado, pois este não lhe consegue prestar um serviço mais personalizado. Enrola demais. Concentra-se mais a explicar os esquemas da justiça do que propriamente a conduzir o caso de Capa, porque afinal, o advogado também não tem as devidas peças processuais ao seu dispor. Capa sente-se obrigado a ir em busca de dados por todos os lados. Relaciona-se com pessoas insignificantes que lhe pudessem conduzir aos juízes supremos. Um pintor moribundo, empregados dos tribunais, toda a gente que tivesse alguma relação com o tribunal e que pudesse dar alguma pista. Lia também livros de direito. O interessante é que cada pessoa com quem ele lidava sabia explicar os esquemas do tribunal, muito por fora. A audiência atrás da audiência, tudo como jogo psicológico para ler a linguagem corporal de Capa. Um comerciante que frequentava a casa do advogado de Capa lhe dissera que existia uma leitura que os juízes faziam do movimento e disposição dos lábios do acusado e que o comerciante achava que os lábios de Capa o denunciavam como sendo culpado. O transtorno perturbava a vida de profissional de Capa, que levava carrada de papelada para, abrir aspas, estudar o seu processo, fechar aspas. O vice-presidente do banco, seu concorrente na sua ascensão profissional, estava de olho nele. Sendo que não fazia muito tempo que o K havia sido promovido, este fazia de tudo para não decepcionar. Por causa deste secretismo todo, era comum que peças processuais desaparecessem do tribunal, vendidas por pessoas que lá trabalhavam. O livro é sobre corrupção e tráfico de influências. Como estes funcionam por dentro, a humilhação que se passa para alcançar o que nos é de direito. Não há direito neste processo. O processo é conduzido totalmente à margem do mesmo. Todos se corrompem mutuamente. O jogo de sedução, sexo, também faz parte. Um exemplo muito interessante. A mulher do guia do tribunal, que é uma função considerada de baixo nível, dorme com vários ilustres e futuros ilustres, estudantes de direito, por exemplo, na esperança de lhe facilitarem a vida no futuro. Tudo isto com o conhecimento do marido.
é uma mulher sexualmente comunitária, sem que seja prostituta no sentido tradicional do termo. Muito do que acontece hoje, em círculos onde haja troca de suja de favores. O fim deste livro é trágico, mas também pode ser um sonho de capa, enquanto dormia, claro. Tal como poderá ser o livro, o processo todo. Boa leitura e não se esqueçam de se inscreverem no meu canal.